Ok, gente, boa noite todo mundo. Eu só vou fazer um favor, quem conseguir colocar a câmera, não está pelado, não está mal arrumado, vai ajudar a gente a interagir mais, tá? Porque, na verdade, não será uma palestra, vai ser uma aula. Então, isso é importante para a gente interagir, responder. Não esperava outra coisa, Fábio, mas tranquilo. Tranquilo, sem problema. Termina, coloco a gente para poder falando. É a nossa aula. É, vocês sugeriram sobre a Sefirot. Então, mas se eu não quero, então eu vou fazer outro assunto que eu quero. Estou brincando, gente. É, então, é uma coisa, dá para me ouvir bem aí? Tá tranquilo o áudio? Estou adaptando aqui um sistema novo e tudo. Ok? E lembrando que no final, ok, eu vou ter um aviso muito interessante que vocês vão ser os primeiros a saber. Eu vou desligar aqui todos os áudios, todas as coisas, para não atrapalhar. Isso. Perfeito. Então vamos lá, gente. Gabi, eu sou host, né? Co-host também. Caso eu preciso Não, compartilhar a tela, não, mas me vou te fale colocar. co-host. Caso eu precise compartilhar alguma coisa, eu posso compartilhar com vocês. Então, beleza, gente. Vamos lá, então. Para a gente entender as coisas de Sefirot, nós temos que entender, primeiramente, sobre metade de tudo. É uma coisa incrível que essa semana a gente começou um novo livro de Chumash, o livro Bamidbar, e a porção de Bamidbar tem tudo a ver com o assunto de Sefirot. Nós vamos já vamos entender como. A gente sabe que nada é por acaso. Então, para a gente entender o assunto de Sefirot, nós temos que entender, primeiramente, todo o conceito, para entender o que é a Cabala, qual o sentido, por que as coisas assim, o que é, de onde que veio, como, mas passo a passo, ok? Não vai ser uma aula muito profunda, muito comprida, justamente porque o assunto é para o resto da vida, mas só para a gente ter uma noção, ok? O que é, do que se trata e, na verdade, qual a relevância nós temos isso hoje em dia. Então, o que acontece? Primeira coisa, o que é a Cabala? A Cabala é uma das 4 formas de entendimento das escrituras sagradas da Torá. Nós temos o Pshat, que é o simples, o literário, nós temos o Remes, o insinuado, nós temos o Drash, que é mais explicado, aí vai, e nós temos o Sod, o oculto, o segredo oculto. Agora, apesar que muitos querem falar que o culto místico não é questão de místico, na verdade, que místico vem também de mist, de fumaça, de algo de neblina, okay, em inglês. Não que algo, a ideia de mística, de magia, de bruxaria, essas coisas, não tem nada a ver, gente. Uma coisa tão, sabe, pertence ao mundo da idolatria que, sabe, parece cômico quando as pessoas falam sobre Kabbalah. E o que acontece? Todo o nosso trabalho é revelar a luz, o que é divino no mundo. E o que acontece? Trazer o oculto para o revelado. A Kabbalah faz isso, literalmente. Okay? Trazer o oculto para o revelado. Iluminar as partes mais desconhecidas, okay, da Torá. Claro que nós temos as escrituras da Kabbalah, que na verdade são muito mais profundas, são muito mais vamos dizer, complicadas de entender se você não tem a base. É importante você ter a base e, com certeza, também tem que ter uma base em hebraico, porque sem entender hebraico, impossível você entender a Kabbalah, ok? Então, se você vê os caras aí dando aula de Kabbalah, não sabe nem o alfabeto hebraico,
sabe como picareta. Então, é impossível você entender da Cabala ou das coisas ocultas da Torá sem saber hebraico. Então, pelo menos se estudar com alguém que sabe te explicar o significado de cada letra, de cada palavra. Ok? Então, essa é a Cabala. Okay? A Cabala, ela revela para nós o que está oculto nos mundos espirituais. Ok? Pergunta sobre isso, dúvida sobre isso, ou está claro? Está claro, né? Ótimo. Então, vamos lá. Nós vamos explicar o que são os Sefirot conforme as escrituras do Arizal, vai entender que a Kabbalah, o Hassidut, explica sobre os Sefirot, essa ideia de Kabbalah conforme os estudos do Arizal. Okay? Arizal é um sábio do povo judeu que viveu no século XVII, nasceu no Egito e depois mudou para Tzfat, em norte de Israel, onde fala que lá o ninho da Cabala do povo judeu, porque lá realmente cresceram os maiores cabalistas até hoje. Quando a pessoa quer aprofundar em Cabala, em espiritualidade, em Hassidut, ele vai para Tzfat, em norte de Israel. Tem muitos centros disso. O Enzo estava lá, ele pode falar como que é sentir o ar lá, se é assim ou não. Agora, o Sefer, o Zohar é o livro principal, né, do estudo da Kabbalah, porque junto nós temos o livro Yetzirah, nós temos as escrituras, os livros do Arizal, nós temos outros livros cabalísticos dos cabalistas mais antigos do Rabi do Arizal, mas no final de contas, tudo resume no Zohar. O Zohar é a base da Kabbalah, e a partir daí nós vamos entender um pouco o que é Sfirot. Ok? Sfirá, só para a gente entender, Sfirá em hebraico, okay? Conforme o Sefer Yetzirah fala, Deus criou o mundo através de três formas de Sfirá, Mispar e Sipor. Sfirá, uma esfera, ok? Sipur, uma história, um contexto, Mispar, uma contagem. Tipo, os três, vamos falar assim, formas de medir a física, tempo e espaço, ok? Os 3D. E esfera é a forma, vamos falar assim, mais física, que através dela Deus criou o mundo. Que quando Deus criou o mundo, dizem que os livros cabalísticos dizem que Deus sentiu sozinho no mundo dele. Ele sentiu só. Ele estava sozinho. Ele era único, ele é único, mas ele sentia só. E como que sentia só, esse não é o assunto agora. Então, portanto, ele sentiu a vontade de criar, ok? Ele precisava criar alguém que poderia, okay, beneficiar com ele. Esse aqui escrito no Bereshit, não é bom para o homem estar sozinho. Um dos nomes cabalísticos para Hashem é o Adão, okay? Adão, que fala, não é bom para o Adão estar sozinho. Então, Deus falando de si mesmo. Ele criou o mundo, ele criou a gente, porque não queria estar sozinho. Isso que acontece. Primeiramente, ele criou, okay, o mundo por si. Okay? Que são os mundos espirituais. Mas, já que perto dele, okay, tudo anulado, ele precisava se ocultar. Okay? Esse ocultamento foi feito através do Sefirot. Okay? Os Sefirot, os atributos, que traduz em hebraico, nós temos atributos intelectuais e atributos emocionais. Vamos explicar isso já já, ok? Mas através da Sefirot, ele se ocultou, ele não se diminuiu, como algumas traduções dizem, ele se ocultou, ok? Para a gente entender vamos fazer mais clareza, imagina
óculos de sol, ou vidros, como fala isso? Vidro fumê. Isso, pode ser com vidro, isso, vidro com proteção do sol, aí, e a luz do sol não mudou. O que mudou é a absorção dessa luz, o receptor dessa luz. Agora, esse vidro pode ser em várias cores, pode ser em várias espessuras, mas, portanto, a luz não mudou. Porque a Hashem não muda, a luz dele não muda, é sempre igual, é sempre único. Mas, para que ele pode deixar a gente existir, precisava ter esse nível de ocultamento. Agora, cada ocultamento integral foi gradualmente até que chegou a um ponto mais vamos dizer, escura, ponto mais maior ocultação. É o que deu a possibilidade para que esse mundo físico será criado. Só para vocês entenderem, o nosso mundo físico não é a verdade. O mundo físico é 1% do que realmente existe, conforme o Zohar fala para nós. Imagina uma coisa assim, o universo inteiro, tudo que a ciência consegue capturar, nos maiores avanços tecnológicos do mundo físico, é apenas 1% do que existe na criação de Hashem. Podemos terminar a aula aqui e vocês não vão dormir à noite, eu tenho certeza. Mas só para a gente entender o nível da que está falando, começou a falar de Hashem, e mestre de Kabbalah, esses aí, gente, ela não entende nada, nada. Eu estou aqui falando que eu não entendo nada, porque a gente mal entende o mundo físico. Nós vamos entender o outro 99%? Óbvio que não. Mas o que nós podemos entender é o processo. Okay? É o processo que levou a nossa criação física. Ok? Um minuto. Então, nós estamos aqui, mas nesse processo, okay, foram necessários, inicialmente, 10 ocultações, 10 níveis de ocultação. Okay? 10 formas, 10 atributos de ocultação. Só que esses 10 níveis, na verdade, são os 10 principais. Só que acontece. É muito mais do que a gente consegue, talvez, entender, porque na descida, da ocultação, é dividida em 4. Okay? Falei 10 agora 4. Segura a linha, ok? Segura, presta atenção, vou falar devagar. Okay? A primeira divisão foi para 4, porque são 4 mundos espirituais. Ok? É o mundo de Atzilut, que na verdade é a primeira ocultação, que na verdade para nós é o mundo divino, infinito. Só que para Hashem já é algo a mais do que ele, sabe, mais ocultação. Então, o Atzilut, onde que temos sabe, os maiores justos, níveis mais elevados estão. E depois nós temos o mundo de Bria, de criação, okay? Onde que foi criado o homem, os anjos, aí, o mundo de Bria. Quando a gente vê Bereshit Bara, no início Deus criou, a gente fala desse mundo, no mundo espiritual, ok? O mundo de criação, ok? Aonde que foi criado algo do nada, ok? Que apenas um criador verdadeiro consegue fazer. E depois desse mundo, nós temos o mundo de formação, o mundo de Yetzirah, onde a criação foi
tomando forma. Essa é uma história interessante. Uma vez, os cientistas conseguiram chegar ao ponto que eles conseguem criar um ser humano perfeito. Aí eles chegaram para Deus e falaram: Deus, nós conseguimos criar o homem igual você criou o homem. Falei: mesmo? Uau, isso é interessante. Eu quero ver isso, me mostram. Então, os cientistas falaram: então, a primeira coisa, nós vamos pegar o barro. Falei: opa, espera aí. Faz o barro de vocês. Vocês pegam o meu barro. Então, nós, seres humanos, criaturas, conseguimos criar algo de algo. Deus, o Criador verdadeiro, ele criou algo do nada. Esse é o conceito de Criador na Cabala, no judaísmo. Okay? E depois pegou esse barro, ele criou a terra, e da terra ele formou o homem. Porque lembra que o homem já foi criado no mundo superiores, mas depois ele formou ele da terra. Agora, e depois o mundo mais baixo é o mundo de Asiya, de ação, onde que nós estamos presentes. Só que, de novo, mas em cada mundo, porque nós temos 10 sefirot. Okay? São 10 sefirot, okay? De cada mundo. Nós temos, só vou falar os sefirot que nós temos. Deixa eu só um minuto abrir aqui uma foto para vocês, antes de saber de quem está falando. Para ajudar. Nós temos 10 sefirot. Cada sefirá tem um atributo diferente que ajuda a entender a forma que Deus manifesta através dela no mundo. Rabino? Deu para entender isso ou eu vou repetir isso? Cada sefirá é a forma que Deus manifesta no mundo. Deixa eu ver se é em português ou em inglês. Ok, isso é bom. Isso é bom. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Ver se a gente consegue. Pronto. Dá para ver aqui, gente? Vocês conseguem ver? Me responda, porque eu não vejo. Sim, dá para ver. Sim. Sim. Agora Sim, dá para vejo. ver. Ótimo. Então, nós temos a primeira sefirá, okay, que está aqui na parte de cima, chama Keter. Keter literalmente é coroa. Okay? E coroa por causa do rei que está em volta da cabeça. Depois, você vê que nós temos 3 linhas. Okay? 3 linhas, okay, que são a forma que o Sefirot, a luz, vai descendo. Okay? Do Keter, ele vai para Chokhmah, sabedoria, okay? Mas não é sabedoria que a gente acha que é a sabedoria. Okay? Sabedoria significa aquela força do além. Okay? Koachma. A força que é igual ao pensamento. Da onde vem o pensamento? Uma ideia. Aquele você não sabe o que mais. Tem uma ideia. Essa é a Chokhmah. Essa é aquele primeira faísca, a primeira indicação, okay, de Chokhmah. E depois, da Chokhmah, nós vamos para Binah. Binah, que inteligência. Binah, a mesma palavra de laavin, de entender. Eles falaram insight. Exatamente, mas em português o que é? Em inglês a gente consegue entender, mas como falar insight em português? Mas deu para entender o que a gente quis dizer, né? Vocês são muito afiados, gente, muito afiados. Parabéns. Parabéns. Vamos voltar à nossa ideia do Sefirot. E depois, quando você tem uma ideia, o que essa ideia ela precisa?
ela precisa se formar, se Desenvolver. criar substância, criar um formato de você poder expressar ela. Então, essa aqui é Binah, ok? Inteligência. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe entender o que é as ideias, entender os conceitos, ok? Tem uma coisa aqui, só um minuto. Desenvolver essa da Binah. Sim, desenvolver da Binah. Deixa eu ver se tem aqui. Está mesmo. Tem uma aqui. Você pode ver aqui na direita, ok? Você vê que tem um círculo no meio. Ok? Estão conseguindo ver isso aqui? Só me fala se sim ou não. Okay? Sim, sim. Dá para ver sim, Rabino. Sim. Aqui o chama Dat, ok? Que, na verdade, okay, nós temos 11 sefirot, mas a gente conta 10. Porque quando você conta o Keter, você não conta o Dat. Okay? Mas você conta o Dat, você não conta o Keter. Por quê? Porque o Keter é algo astral, acima da nossa cabeça. O Dat, okay, está dentro de nós. Eu vou segurar essa questão ainda, mas só para a gente entender, okay, esses dois pontos. Não, ao contrário, Gabriel. E cada mundo são 10 sefirot. Não 10 sefirot não 4 mundos em 10 sefirot. São 10 sefirot em cada mundo. Por exemplo, no mundo de Atzilut tem 10 sefirot. E aí, no mundo de Briah são 10 sefirot. Mas já vou chegar para lá. Não pula, vou explicar para vocês. Okay? Depois de Binah, okay? Inteligência, entendimento, nós temos Chesed. Como que esse conhecimento vai manifestar? Vai manifestar em forma de bondade, o que é o Chesed? Vai manifestar em forma de Gevurah, severidade, vai manifestar em forma de Tiferet, que é beleza, o esplendor. E depois nós temos o Netzach. Netzach em forma de um lado, eternidade, ou vitória, ou firmeza. E nós temos Hod, que também Enzo, me dá ajuda aí. Como falar Hod em português? Agradecimento, perseverança. Hod, também, porque é uma forma de formosa, beleza, esplendor. Esplendor. Agora, Esplendor, você acho vê que melhor. todas elas se concentram no Yesod no final, embaixo. O Yesod é a base, o sustento. Glória, esplendor. Sim. Yesod, ok? É o que é a junção dos três, dos sefirot, os 8 sefirot de cima, ok? Se concentra nele. É no Yesod, okay? Depois nós vamos ver que nós temos o Malchut, o reinado, o divino, o reino, o reinado, o Malchut, que na verdade todos os sefirot, todos os formatos, todos os atributos, okay, vão manifestar no final no Malchut, okay? No ação. No final de contas, Malchut é a ação. Okay? Só que agora, olha uma coisa interessante. Quando a gente vai falando dos mundos, quero ver vocês aqui do lado, quando a gente vai falar do Malchut, quando a gente fala dos mundos, o que acontece? Nós temos o Keter, e vai descendo. Keter de Atzilut, Chokhmah de Atzilut, Binah de Atzilut, Chesed de Atzilut, aí vai descendo essa luz, vai chegar no Malchut de Atzilut. Aí Malchut de Atzilut, o que o rei tem na cabeça? Tem o Keter, a gente volta para cima, então. O Malchut de Atzilut é a coroa de Briah. Estão ligados.
que através do Malchut de Atzilut, conecta com Keter de Briá. Aí vai descendo até o Malchut de Briá, que ela vai ser agora Keter de Yetzirah. Aí vai, até que vai descer até o Malchut de Asiá, que na verdade Malchut de Asiá, onde nós estamos, aqui nesse mundo. Agora, você sabe que a gente faz a contagem do homem. E no contagem do homem, a gente conta 49 dias. Okay? Cada sefirá com 7 atributos dentro dela. Por que 7? Porque as 3 superiores, a gente chama elas de atributos intelectuais. Okay? Eles não manifestam, okay? Eles não manifestam e não mudam, okay? Nesse mundo da ação. Okay? O que precisa refinamento, o que precisa trabalho, são as 7 atributos inferiores, com seus 7 atributos emocionais. Okay? Que nós temos em cada um dos sefirot, nós temos os outros 10 sefirot também. Okay? Aí depois, nesses 10 sefirot, nós temos 10 sefirot dentro delas. Na verdade, é uma ocultação infinita para criar algo finito. Okay? Nós estamos falando de níveis mais simples para poder entender. Mas se você vai entender que dentro da bondade tem a severidade, que dentro da severidade, da bondade, tem severidade, tem bondade, aí tem as outras 10 sefirot, que tem os 10 sefirot, tem os 10 sefirot. Do tamanho do universo, imagina o mundo afora, espiritual. Okay? Só que agora que eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu tinha aqui uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Tem um monte de coisas só não olhar. Já vai chegar. Aqui. Por exemplo, aqui dentro do corpo do homem, nós temos esses 10 sefirot. Condensação. Esse tzimtzum, mais correto é ocultação, porque Deus não se condensou. Okay? Ele não se condensou, ele simplesmente criou recipientes capazes de receber e transmitir a luz, mas eles transmitem a luz de uma forma menos, menos forte, mais fraca do que receberam. Ok? Ultrassom, menos ainda. Mas só para a gente entender aqui. Ó, o Keter, okay, dentro do corpo, o próprio corpo humano, nós temos os 10 sefirot também. Ok? Só para a gente entender. Nós temos o Keter aqui na cabeça. O Chokhmah, ela fala aqui do lado direito do cérebro, parte direita, o cérebro é dividido em 2. A parte direita e a parte esquerda. Nós temos a parte direita é Chokhmah, e a parte direita, a esquerda é Binah. Então, a direita é Chokhmah, a esquerda é Binah. Ok? O Dat é a parte aqui da garganta, que desce para o resto do corpo. Tiferet é o tórax, ok? O centro do corpo. Nós temos a bondade, nós temos a severidade, o equilíbrio entre os dois, ok? Que Tiferet, fala que vou falar isso, não, a midah de verdade. Ele é atributo de verdade, então, porque ele equilibra entre severidade e bondade. Não é muito bondoso, não é muito severo, equilibrado. Essa é a verdade. A verdade é, sabe, no meio. Depois nós temos a coxa direita, que é o Netzach, nós temos a coxa esquerda, que é o Od, Yesod. Nós chamamos Yesod,
é o órgão genital. Malchut é o ponto. Okay? Mas também fala que Malchut é a boca. Okay? Malchut também na boca, porque os livros falam que o rei ele dá comandos pela boca. Gente, deixa os clipot agora, não tem nada a ver com o nosso assunto agora. Clipot não tem nada a ver. Okay? Agora, a ideia do Tzimtzum que está falando, a ocultação, contração, condensação, chama como você esqueça, entender? A forma que Deus manifesta através dos recipientes que são os sefirot. Okay? Agora, antes, a primeira criação, vamos falar assim, primeiro, o mundo de Tor, o mundo elevado, o mundo do infinito, Deus, primeiro, ele criou os sefirot. Eles estavam, cada um, okay? Foram criados igual Deus, absolutos, okay? Poder absoluto. Então, a Chokhmah era totalmente Chokhmah, absoluta, estava independente. Binah era absolutamente Binah. Chesed era absolutamente Chesed. Não tinha lugar para severidade, não tinha lugar para nada além de Chesed. E o severidade é a mesma coisa, a absoluta força, absolutamente manifestação daquilo. Só que isso levou, okay, o que a gente fala, o fruto proibido. Okay? Aquela sensação que eu estou cheio de mim mesmo, cheio de si. Okay? Não tem lugar para o outro, não tem lugar para... não tem espaço nem para outro, muito menos para Deus também. Isso criou o que chama na Kabbalah Shvirat HaKelim, a quebra dos utensílios, no mundo de Tou. E depois Deus criou, os utensílios, os sefirot, embutidas uma do outro. Então, o Chesed, para ser o Chesed verdadeiro, ele tem que ser formado dos outros 10 atributos. Aí vai com todas as outras sefirot. Para você ter o Chokhmah, você tem que ter o Binah. Um sábio não é sábio se não sabe explicar ou não faz o que ele faz. Okay? A pessoa inteligente, ele pode ser inteligente, mas se ele não sabe executar ou explicar o que ele entendeu, é meio complicado. Então, tem que ser tudo em equilíbrio. E esse é um dos trabalhos que a gente faz no Sfirat HaOmer, chegar em equilíbrio nesses sefirot, que mesmo a severidade que está na bondade, ou a bondade que na severidade, vão estar em equilíbrio um com o outro. Imagina chegar ao ponto que o fogo e a água vivem juntos. Sabe como que a água e o fogo conseguem viver juntos? Vou tirar isso aqui para vocês. Muito simples. Quando você faz comida, você pega um utensílio, ou olha, Fábio, você pega a panela de aço cirúrgico, coloca comida e água dentro e o fogo embaixo. Se você tem um recipiente adequado, a água e o fogo conseguem viver junto e trazer muito benefício. Agora, se você tiver um recipiente adequado, ou o fogo evapora a água, ou a água apaga o fogo. Essa aqui agora, a água sendo água absoluta, o fogo sendo fogo absoluto. Mas quando você coloca o recipiente adequado, que seja o sefirot, e você consegue ter o equilíbrio, ter o benefício. Porque você quer ter benefício da bondade, você tem benefício da severidade, do Od, do Netzach. O que nós temos que fazer é trabalhar nossos atributos emocionais. Okay? Que esse é o nosso trabalho nesse mundo. Trabalhar acima dos atributos emocionais. E essas são os sefirot. O que é relevante para nós, não o que os sefirot dos mundos de Atzilut. Não.
O que é relevante para nós é como que esses sefirot manifestam no nosso corpo, na nossa essência no dia a dia. Okay? Você acha que, por acaso, a maioria das pessoas são destros e não canhotos? Por que será isso? Já não pensaram por que será? Tem um objetivo por trás, tem um motivo por trás. Okay? Para as pessoas entenderem que a bondade tem que ser mais forte do que a severidade. Mas não que a severidade é inútil. Ela também tem importância. Mas equilibrar, não é ser a mão dominante, o lado dominante. Entendeu? Aí vai. O lado da coxa, é tudo. Entendeu? Agora, uma dica para os amigos latinos, calientes. O coração, aqui no meio, é o tiferet. A beleza. A beleza vem quando tem o equilíbrio entre severidade e bondade. A beleza vem quando o coração está equilibrado. Não está ansioso, não está ou em depressão, ou em ansiedade, aí vai. Não tem equilíbrio. Essa é a nossa vida. Assim o Sefirot manifesta na nossa vida, porque a luz de Hashem é igual. Como você faz ele, okay? Como você transmite essa luz, como você manifesta essa luz no seu Sefirot. Okay? E essa é uma pincela, gente. Uma pincela, só para a gente ter uma noção, okay? O que são esses conceitos. Você, como tudo que a gente fala sempre, você tem que ver qual é esse estudo que te levará amanhã. Que na prática, que você pode aplicar na prática no seu dia a dia. Mesmo sendo a cabala, ok, mas se isso não te levou à prática, vá assistir um seriado, assiste um filme, dá na mesma. Não perde seu tempo. Todo estudo tem que levar à ação, porque, afinal de contas, nós estamos na ação, nós estamos no Malchut do mundo de Asiya, do reinado do mundo da ação. Afinal de contas, olha uma coisa interessante. Se você vai fazer algo físico aqui nesse mundo, isso vai vibrando em todos os sefirot superiores, nos mundos superiores. Porque você viu que está tudo ligado. Então, se você faz algo aqui, isso vibra, isso causa uma vibração, uma mudança nos mundos superiores. Interessante que quem gosta desse assunto, a física quântica, só recentemente acabou de entender isso. Entendeu? Enzo falou uma coisa interessante, mas segura isso, tá? Segura isso, calma aí. Acontece que descobriram que uma partícula, okay, ela tem o que chama em inglês spook reaction in a distance. É uma reação esquisita à distância. Tipo, tem uma partícula aqui, de átomo ou qualquer coisa, e ele mantém uma partícula idêntica, gêmea, pode ser lá na Lua. E se você vai mexer com essa partícula aqui, a outra partícula na Lua vai reagir igualmente. Então, esse é no mundo físico. Porque a gente vê isso muito na nossa vida. Mãe, filho, marido, esposa. Okay? Sabe, coisas que acontecem na nossa vida. Essa é uma coisa que a gente vive isso, mas
Só para a gente ver que quando você faz algo físico aqui no mundo espiritual, que pode ser muito longe do que a Lua, certas pessoas é mais longe do que as extremidades do universo, mas mesmo assim vibra, causa uma mudança ali. Então, imagina quando você faz uma tzedakah, você faz uma ação de bondade, ou vice-versa, faz uma ação mais severa, mais atenciosa, se você utiliza o que Hashem te deu para o bem ou para o mal, isso tudo, apesar que parece uma coisa pequena aqui no mundo, mas sabe, na física, se você mexe um grau, um degrau no GPS, no avião, ok? Lá na frente vai ser uma mudança de milhares de quilômetros. Por exemplo, se você vai mirar um laser, e dá para fazer isso, você mirar um laser para a Lua, tem espelhos lá que você consegue. Agora, se você erra 1 milímetro do laser, okay, você pode nem acertar a Lua. 1 centímetro aqui na Terra, você já não vai acertar. Mas como que é difícil acertar a Lua? Tenta. Tenta. Então, a mesma coisa assim, se a gente mexe os pezinhos aqui, em cima, no mundo em cima, a gente consegue mudar, sabe, muito mais do que a gente imagina. É isso através do trabalho que a gente faz, sabe, no dia a dia, no nosso sefer, nossos tributos. Okay? Agora, só para a gente concluir uma coisa interessante, Sefirah, okay, que comecei a aula, Sefirah vem não só de esfera, de algo redondo, mas algo também de sapir, de even, uma pedra preciosa que brilha. Não sei como falar assim em português, Safira. mas Safira. 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 Uma pedra safira, também que tem a mesma raiz da palavra, que também tem tudo a ver com o hebraico. Okay? E também livro, que é o livro que é o contexto, uma definição do assunto. Então, cada sefirah, safira, okay? Tem também o contexto dela, tem o resto, ok? E mispar, número, que também tem a mesma raiz, que são 10 sefirot. Okay? É importante esses 10 sefirot, 10 forças, 7 atributos. Okay? Tudo é definido, tudo vou falar assim, não é atendível, mas pode ser um pouco mais entendível, okay, por nós. Agora, a nossa paraxá, só para a gente entender o que o Moshe, que Hashem ordena Moshe fazer justamente no início dessa paraxá. Quem leu os porções de hoje, ontem e hoje? Contar o povo. Não, acho que eu vou responder isso. Primeira coisa, o tzadik cai 7 vezes, ok? Na verdade, você pode falar 7 vezes, mas a palavra 7 em hebraico, sheva, também savea, porque ele está cheio, ele é satisfeito de cair, ele está, ok? Ele caiu o suficiente para entender, ok? Não, Gabi, eu não estou te ouvindo. O áudio não Chegou a está ouvir. funcionando. Agora está ouvindo? Só um minuto. Acho que o meu áudio não estava funcionando. Agora sim. Está Desculpa. ouvindo agora? Agora sim. Eu estava mexendo no fone aí. Não, estava falando que é contagem. A Hashem pediu para Moshe começar a contar o povo. Isso mesmo. Se a contagem também é uma forma de fazer, ok? Brilhar, fazer valer.
Entendeu? Uma coisa quando Mostrar que é você importante. conta, e não só isso, quando você conta, não te conta, Dá tipo em valor. hebraico, sim, exatamente, porque, por exemplo, em Israel, a gente fala, eu não sofrer outra, eu não te conto, tipo, eu não dou valor a você, tipo, você não entra na minha contagem, tá vendo? Entendeu? E aqui no Brasil, não, em português não tem essa gíria, mas quando você conta alguém, você coloca ele dentro, okay, da contagem, okay? E é uma coisa muito, você dá valor àquilo. Por exemplo, na paraxá anterior, a gente falou sobre a questão do dízimo, do 10º boi que vai passar na vara, você leva para o dízimo. Os sábios falam que a forma que é feito, que você abre o potinho para poder passar um boi de cada vez. E você conta. Você tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º você marca. Aí eles perguntam, mas qual a importância eu preciso para contar um de cada vez? Eu pego 100, separo 10, pronto. Vale também, é dízimo. Eu pego 1.000, separo 100, pronto. Por que eu tenho que contar um de cada, um de cada? Tem uma história que um dos rabinos do Talmud, de dízimo, ele tinha 100.000 bois. De dízimo. Bilionário. Agora, imagina fazer isso com 1 milhão de bois. Mas aí eles explicam, o Rebbe explica esse fenômeno, claro, o Rebbe não pode esperar menos do que isso. Agora, o fato que esse boi é o 10º, é só graças aos outros 9. Ele só tem o valor do 10 porque ele tem 9 na frente dele, porque ele está, se não fosse os outros 9, ele não era o 10º. Então, cada um desses 10 tomou parte da santidade do 10º. Então, quando Moshe começa a contar o povo, também tem uma forma a fazer, tudo não foi assim, apontando, mas cada um virou importante. Cada um fez parte desse valor, desse número que está na Torá. Sem ele, a Torá não ia ser completa. Tem que ser um número exato. Ah, não, mais ou menos 70 mil, mais ou menos 50 mil, mais ou não. Você vê que os números são exatos. Sabe, de 20 a 60 tem X, tão. Tem os milhares, tem as centenas, tem as unidades, tem tudo. Até o indivíduo. Então, essa é a parte o quê? Você faz a sefirá, você faz o brilho, você faz o cara brilhar, você refina, né, o ambiente, os atributos. Né, porque você tem um tribo, as pessoas que são mais para o lado da severidade, tem pessoas que são mais para o lado bondade, tem pessoas que são mais para centro, mais assim, mas cada um tem o trabalho que ele tem que fazer, os atributos dele, que vai fazer ele brilhar, que vai, sabe, vai fazer ele completo. Okay? Agora, você pode ver que no mundo tem muitas coisas que são ou 7 ou 10. São números muito, assim, que aparecem muito. Tem 7 dias da semana, 7 anos de ano sabático. Números destacados, né? Não é isso, número destacados, porque dizem que o 6 é o número do mundo físico, tudo é 6 lados. 7º é o número
da energia dentro da matéria. 8 já é um número fora da, sabe, que engloba a matéria. 9 é o número da verdade. Okay? 9 também é o valor numérico verdade, mas, por exemplo, na matemática, todo número que você vai multiplicar por 9, a soma dos números vai dar 9. Pode ser qualquer número. Se você vai somar as cifrões que dão, por exemplo, 9 vezes 9 é 81. 8 mais 1, 9. Aí vai. 9 vezes 8, 72. 7 mais 2, 9. Você pode fazer isso com todos os números. Okay? Diego, tenta não fumar quando você faz as contas, tá? Ele apareceu aí. Okay? Mas uma viagem. Okay? Por aí. Exatamente. Só que acontece, o número 10, na verdade, não existe. O número 10 é 1 e 0. Mas o número 10 é o número que transcende o ser anterior. É o início do novo ser. Então, o upgrade. 10 é sempre um upgrade. O próximo nível. Entendeu? Por isso, a gente trata os 7 atributos, trabalha no mundo físico, os 7 atributos aqui no mundo. Quando você passa 10, por exemplo, no Pirkei Avot, no Ética dos Pais, no último capítulo 5, falando assim, pessoa que chega a 100 anos, como parou de existir, desaparece do mundo. Tipo, não que ele morreu. Tem gente acima de 100 anos que estão lúcidos 100%. Só que acontece, ele transcendeu. É 10 vezes 10. Ele deu uma subida, uma elevação, em que o mundo já é diferente. A existência, tudo. Essa é a questão dos números, que o Enzo falou de 10, 7, aí vai. Eu nem vou falar de Fibonacci, porque aí vocês vão ficar loucos. Isso já é outra aula com mais gráficos, mais cálculos. Mas só um pincel, só para entender sobre o Sefirot, sobre a ligação manifestado nesse mundo, é como chegou até isso. Okay? Agora, perguntas. Se tem. Vocês querem pensar. É muito Como bom que porque completou. É muito bom porque completou alguma das aulas que estão na nossa área de membros, que faz uma pequena amostragem, exatamente pelo que o Rabino ensinou, mas lógico, né, com todas essas nuances sobre o pós, né, como colocar em prática. Isso que é muito interessante, né? Fritear a cabeça do Fábio, mas tem que ser no panela de aço cirúrgico. Aí saudável também. Sim. E, Carol, quando você vai ver como que esse ligado dentro do próprio palavra de Bereshit, da criação, a cabeça explode. É muito... Eu vou ver se eu acho o vídeo com tradução embaixo, com legendas, eu posto no grupo. É loucura mesmo. Fala, Gabi. Só um minutinho, tem um cidadão aí no YouTube, no Instagram, Tem muitos? que a partir dessa semana ele vai fazer um estudo da Cabala. Todo tem, sempre tem. Tu vê, tu escuta um rabino passar isso aí, tu já olha, é um pau da goiaba. Imagina um cara aí que Deus o livre. E olha Mas que tranquilo. Eu não estou preocupado com esses, não. Isso aqui não, Minas nem sempre eu. Eu só estou falando o que não vai sair, né?
Isso é sossegado. Fala, E vai Gabi. cobrar, né? Qual é o próximo? Segura aí, porque ainda tem um aviso do final da aula, tá? Tem uma Pois é. surpresa do final da aula, tá? Não acabou. Dá um livro para cada um de novo. Se você paga, Eu vou pagar, com certeza. Já tenho Pode falar, zero. Gabi, senão eles vão ficar aí. Pode falar, Gabi, vai lá. perguntas, gente, perguntas. Bravo. Ah, como o senhor disse, nós estamos no mundo da CIA, Malhut. E para nós que estamos aqui nesse mundo da ação, conseguir, de uma certa forma, transcender um pouco mais, para assim poder, até mesmo calado, em silêncio, chamar a atenção e despertar outras pessoas. É possível eu trabalhar as 10 sefirot, Sete. as 7, isso, 7, perdão, as 7 sefirot, aqui na CIA, sendo um Não, Benoa. só aqui você vai conseguir. Uhum. Só aqui você vai conseguir. E se eu sendo um Benoa, se eu tenho alguma manifestação, vamos dizer assim, no meu corpo, de alguma sefirot das 7 que eu não estou conseguindo implementar, é fácil de detectar isso? Esses são atributos, depois se chama atributos emocionais. Você tem que ver quais as emoções que você tem que não estão em equilíbrio. Isso, claro, vai manifestar fisicamente com dores, doenças, traumas, aí vai. Mas a questão que são atributos emocionais, como fala na cura cabalística, que o desequilíbrio emocional vai levar a doenças físicas. Agora aqui um pouquinho, isso só. tá... Ô, Gabi, volta aqui só para tentar pegar Ok. a sua linha de raciocínio. Olha só. Você está querendo dizer que você vai concentrar a tua energia e teu entendimento em entender como cada sefirot é manifesta no teu corpo, sendo que a manifestação delas são emoções. Então, para você ter o entendimento de que as sefirot têm o lugar das emanações, ou elas são a mesma coisa, você tem que aprender a lidar primeiro consigo mesmo. Ou seja, Sim. puxar na sua psique, no seu íntimo, no seu dia a dia, e no meio dessa loucura, desse turbilhão, você vai parar e pensar, não, essa é a sefirot. Não, calma. Calma. Sabe de dever de casa básico, calma. É porque eu estou tentando, assim, tentando não, né? Eu estou fazendo, mas se eu vou conseguir ou não, não sei. Mas eu estou, assim, me tratando, me colocando em dia com a Hashem de acordo com a paraxá do meu nascimento, que realmente bateu muito em cima de quem realmente eu sou, daquilo que eu tenho que consertar em mim. Então, é por isso que eu estou Então, você pegando está essa aula de hoje para consertando ou poder... você está... Entendeu? Pergunta se está consertando ou está perdendo tempo fazendo perguntas que você já sabe a resposta. Não, consertando. Entendeu? Eu só queria saber se eu estou no caminho E certo. se você já sabe a resposta, então... Correto. Sim. Quando o senhor disse lá, fez um paralelo do Rebbe, falando da importância das 9 vacas para a 10ª ser a parte do dízimo, nós podemos fazer também ali, quando Moisés ele pediu para o Eterno apagar o nome dele do livro, ele fez também como se fosse pensando no alto sacrifício das pessoas até chegar em Moisés. Por exemplo, a mãe de Moisés, os bebês que morreram,
Tudo aquele desenho que teve, até chegar em Moisés ser o homem que foi, isso também pode se fazer esse paralelo de ser Não. importante, tudo que Uma passou até Moisés ou não? uma boa interpretação, mas não tem muito a ver. Nada a ver. Porque Moisés falou para Hashem, me apaga do seu livro, porque toda a missão dele era tirar o povo judeu do Egito e levar ele para a terra prometida. Se o povo não vai existir, ele não tem propósito para existir mais. Não é Sim, nada da sua interpretação. Pode ser, é certo. bonito, mas não é o contexto. Não é bonito, não, é cruel. Para Moshe chegar, Moshe teve que ter a matança dos primogênitos. Não, primogênito não, dos varões, dos homens, não é nada bonito, é bem trágico, bem sacrifício que é considerado culto, né? Então, bem de lado, assim, a linha de raciocínio não é essa. Mas, gente, às vezes, não precisa procurar exemplos altruístas. Não, é Olha na sua procurar vida. chifre e cabeça de cavalo. Não tem. Próxima pergunta, gente. Ainda tenho a surpresa. Deixa eu dar uma pincelada, Ravi, só para tentar dar uma clareada, assim. Gente, emanações, as midot, né, os atributos, essas manifestações a gente pode sentir dia a dia. Com isso, a Hassidut é fantástica, porque a Hassidut pede para a gente concentrar as energias e meditar. A meditação é a melhor coisa. A meditação é aquilo que eu falei para o Gabi ali, na hora do aperto, você respirar, pensar e ver o que está ligando o que com o que. Porque lembra? Malchut está misturado com Ormá e tal, enfim, tem uma mistura muito grande. Lógico, falando das as 7 emanações, então elas estão todas interligadas. Então, dentro Gabi, da... Oi. só Pode falar. um aviso importante para pessoas tomar cuidado. Isso que eu Porque ia falar. você se encontra no momento que você está em crise, talvez não é a hora de você começar a overanalisar. Analisar demais, aí não, isso é verdade. Não, meu, vai resolver seu problema, resolve a crise, E e chega lá. depois você vai ter tempo para pensar. Entendeu? Se tem um fogo, você não vai pensar agora de onde veio o fogo. Você vai apagar o fogo, agora depois você vai trabalhar em cima, que isso não vai acontecer de novo. Entendeu? Não, eu vou pensar agora onde vem o fogo, enquanto o fogo está queimando tudo. Tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que adoram fazer isso. Em vez de resolver, achando que se fazendo de inteligente, de culto, sabe? Vou analisando, filosofando os problemas. Não. Vai, resolve o que tem que resolver. Igual o negócio do 15 reais. Cara, você não tem 15 reais, não é a hora de você estar na aula agora. É a hora de você, que eu falei, vai no farol e vende bala. Pode rir, mas, cara, o que você está fazendo com o seu tempo? Ah, eu estou estudando. Não é hora de estudar, cara. Você sabe, as pessoas às vezes perdem a noção de onde que estão vivendo. E com tudo isso, Gabi, você me permite, vou compartilhar de novo a tela. Claro, vai lá. Pegar o Eu gancho ia da chegar minha... onde o Rabino chegou, tá? Só para o entendimento. Ia Não, chegar mas lá. eu fui rápido, porque senão ia ser meia-noite daqui. Tá bom. O pessoal está acostumado comigo já. Desculpa, assim, eu não aceito. E que seja melhor. E, portanto, gente, presta atenção. Eu vou colocar o link depois. Nós estamos lançando, ok? Muitas pessoas estavam me pedindo lançar de novo, ok? A mentoria
do verdadeiro seria para a esfera judaica, ok? Que o link eu vou passar no site depois para vocês, ok? Que vai ser no dia 4, 5 e 6 de junho, ok? Às 8 horas da noite, 3 dias seguidas, ok? Que vocês vão aprender tudo o que você precisa, sem enrolação, sem, sabe, bababá, sem magia, sem cabala dos negócios, dos segredos, assim, não, prática. O que você tem que saber, daqui 19 dias, gente. Depois eu colocar o link para vocês entram, já se inscrevem. Claro que tem o valor, mas, gente, por favor, hey, não tem valor que pague a liberdade financeira. Ok? Mas eu vou colocar o link aqui para vocês. Ok? Mas vocês já estão sabendo. Gente, bora, vocês são os primeiros que estão sabendo, os primeiros que vão ter acesso a essas informações, que só amanhã nós vamos lançar nas redes sociais. Então, vocês já estão sabendo, ok? E bora, são 3 dias intensivas, o workshop intensivo, ok? Então, isso que ia falar para vocês, eu vou colocar o link aqui para vocês poder. É fácil, é rabinodor.com.br, não é difícil, tá, gente? De facilitar o mais possível. Já entram, já se inscrevem, acertam. Nós vamos ter bastante gente alcançando a liberdade financeira, ok? Esse é o nosso compromisso. Beleza? Mais perguntas, mais dúvidas? Ok, então vamos trabalhar. Beleza, Rabino? Descansa um pouquinho, mas trabalhar aqui, gente. Rabino, Okay? eu só vou pedir para Obrigado, Gabi, você... pela oportunidade. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô, alô, alô? Agora estou ouvindo. Tá. Só vou pedir para você devolver o host para mim. Consegue? Mas eu não sou co-host? Não, acho que não. Sou co-host. Deixa eu ver. Esse eu não devolvo. Aí eu não consigo gravar aqui, mas vem cá, deixa eu só fazer o agradecimento pela paciência, por essa explicação fantástica. E quando eu chamo vocês, gente, a aula vai ser boa, enfim, vai ser legal. Essa aula eu vou picotar ela todinha, tá? Vou tirar trechos e quero dizer que vocês são... Beleza. Nós somos privilegiados por ter esse acesso, somos mesmo. E, enfim, a gente tenta, no pouco que consegue, dar um entendimento necessário para colocar no dia a dia, mas depois com uma explicação dessa fica muito mais fácil. Não se esqueçam que todo mês, um dia no mês, então vocês já coloquem na cabeça que nós temos uma aula dessas com o Rabino. Então já vamos... E não precisa pedir para pagar mês que vem. Tá? Então, assim, poxa, economiza aí 50 centavos por dia, né? Enfim, só para vocês entenderem. Rabino, muito obrigado pela sua paciência, por esse tempo, já são 10h30. Normalmente eu durmo já 9 horas, estou dormindo. Amigos, muito obrigado aí pela... Deixa eu parar a gravação.